Nós vamos voltar com a Tainá, porque agora ela está ao lado do representante do Hospital Espanhol, onde está explodindo casos de Covid. Ele vai explicar para a gente essa alta de casos. 75% dos leitos de UTI estão ocupados. O assunto é grave, é sério. Presta atenção, não é brincadeira e Covid mata. Tainá. Com certeza, meu querido Zé Eduardo, de volta falando sobre a Covid, enfrentamento à enfermidade e a taxa de ocupação dos leitos aqui em Salvador e em toda a Bahia. Antes de eu conversar com a Claudiana Pereira, que é gerente operacional aqui do Hospital Espanhol, que é um centro de tratamento, né, exclusivo para pacientes com Covid, Zé, eu vou pedir para Genivaldo Fernandes Potinha, meu cinegrafista, mostrar para vocês essa entrada, que neste exato momento ainda não está com movimentação intensa de ambulâncias, mas perceba ó, que sem combinar, né, ao vivo tendo esses presentes, sem combinar agora uma ambulância está se preparando para sair aqui da área de emergência. E a gente estava conversando um pouco antes de você nos chamar, Zé, e a informação é que 75% de taxa de ocupação hoje, semana passada estava 25%, ou seja, um aumento muito grande em pouquíssimo tempo, o que faz a gente ficar em total alerta, com bastante preocupação e redobrando os cuidados e a prevenção. Mas para falar um pouco mais sobre os detalhes, né, aqui do hospital, de toda a questão operacional, de como estão os dados, quem são esses internados, eles estavam com o esquema vacinal completo ou não, qual é a idade, né, a faixa etária da maioria que está aqui internado. Vamos conversar com a Claudiana. Cláudia, não sei, eu vou inventar um apelido até o final do vivo, mas eu soube que você veio para cá em março do ano passado, em março de 2020, logo no início da pandemia, e ajudou a remontar todo esse hospital, né, deixar todo ele preparado para enfrentar a pandemia. Você viu de tudo, com certeza, aqui, né? Se a gente que estava na rua, né, Zé, viu bastante coisa, imagine você que estava nessa parte aqui operacional, né, de emergência, do enfrentamento, e agora está voltando a ver algumas coisas, e eu imagino que seja bem duro para você, né, para todos nós, mas vocês estavam conversando, inclusive, você com outras colegas, poxa, de novo essas ambulâncias agora, né? Antigamente não tinha nem mais local para colocar, de tantas ambulâncias que tinham. Eu queria que você falasse um pouquinho, Claudiana, de como é que está sendo a partir de agora e desse aumento, né? Semana passada 25%, hoje 7,5%, amanhã como é que vai ser, né? Boa tarde, meu amor. Boa tarde a todos. Na verdade, a gente está sempre preparado para o que der e vier, né? Nós estamos aqui desde 2020, a equipe é totalmente especializada no tratamento contra a Covid-19. Nos momentos de baixa, a gente se prepara e a gente se capacita para atender cada vez melhor. A gente, de certa forma, já espera um aumento a qualquer momento, mas desta vez foi diferente, né? Antigamente, a gente via um aumento exponencial, 1% ao dia, e de repente bombava, a gente chegava a 80%. Desta vez não, a gente não teve aumento e de repente veio um boom. Hoje nós estamos com 80% de ocupação. Já aumentou? Já aumentou com a chegada das novas ambulâncias, já estamos com 80%. Semana passada a gente tinha em torno de 20%, 25%, né? Mas hoje a gente vê que mais de 80% dos pacientes estão com o esquema vacinal incompleto. Eu vou te interromper, Cláudio, só para poder explicar ao pessoal de casa, né? Porque Zé me chamou, você não estava ouvindo ele, mas ele me chamou já falando sobre o 75. E é importante, né, que a gente explique, né, Zé, que o boletim ele vai se atualizando com o passar das horas. Então, o boletim mais recente que a gente tinha do Hospital Espanhol era por volta das 9 horas da manhã de hoje, a taxa estava em 75. Falamos ao vivo agora, só pegar o horário, 1h37 da tarde, ou seja, poucas horas depois, essa taxa já aumentou e já chegamos em 80%. Por isso que a preocupação também vai aumentando com a chegada dessas ambulâncias, né? Isso, a gente percebe que como o esquema vacinal, mesmo incompleto, mas as pessoas ainda tomaram a vacina, eles chegam com a gravidade um pouco menor. Hoje eu tenho 88% de taxa de enfermaria e 73% de UTI, a geral 80%. Então hoje a gente percebe que os pacientes chegam de uma forma mais suave, a doença de uma forma mais suave, né? Não tão grave como antigamente. Isso é um ponto positivo. Mas a gente reforça a importância de usar novamente a máscara e evitar aglomeração. Para a gente poder entender, Cláudio, porque a gente no início, né, da pandemia ficava sempre mais preocupado com a questão dos idosos ou pessoas que tinham alguma comorbidade, mas depois mudou totalmente o quadro, a gente via jovens mais internados, né, pessoas mais novas, pessoas de 20 a 25 anos. Como é que está agora, atualmente, falando de hoje mesmo, quinta-feira, nesse cenário aí de 80%, qual é a grande maioria? São idosos, são pessoas com comorbidade, são pessoas que não se vacinaram? Como é que está? Você conseguiu já decifrar um pouco desse balanço? Sim, a
gente vem fazendo este estudo desde que aumentou a ocupação. Hoje os internados, a maioria tem mais de 60 anos de idade e tem muitas comorbidades. Temos pessoas jovens, sim, mas em pequenas quantidades. A maioria são pessoas idosas e com muitas comorbidades. Este é o perfil atual do Hospital Espanhol. O que a gente percebe, né, é que com as restrições indo embora e as flexibilizações acontecendo, a gente possivelmente, né, Zé, se viu em um momento de renovação, de renascimento, de voltar à vida normal, né? E a gente estava vivendo assim, nossa, finalmente nos livramos, mas não é exatamente assim, né? E o que a gente percebe é que as pessoas se vacinaram, primeira, segunda, algumas até a terceira, mas depois, não estou tendo mais nada, o número já está baixo, e aí deixaram. O que você tem a falar sobre isso, já que aqui, né, hoje a gente vê que os internados, quem se vacinou, quem completou o esquema vacinal, ou quem foi mais adiante, está melhor no quadro de saúde, né? Sim, hoje com esse número que a gente tem de pacientes, a gente tem apenas 4 em ventilação mecânica. Isso é o resultado da vacinação. Ponto positivo para a gente. Então, enquanto as pessoas continuarem se vacinando, procurando um posto de saúde para completar o seu esquema, maior proteção a gente vai ter e o vírus vai circular menos. Quando o vírus circula menos, a gente tem uma menor fonte de contaminação. Então, é muito importante que em qualquer hipótese, não deixe dúvidas, se vacine. A gente percebe que hoje as pessoas estão chegando menos graves. Isso é um resultado da vacinação. Mesmo que 1 ou 2 doses, mas estão chegando menos graves. Com o esquema vacinal incompleto, melhor ainda. Então, assim, tome sua vacina e se proteja. É a melhor forma que a gente tem de evitar a Covid. Muito obrigada, Claudiana. Prazer conhecer você, parabéns pelo trabalho e boa sorte, que com certeza agora a gente vai precisar, né, de muito trabalho e empenho. Zé, eu volto com você e sigo à sua disposição com este e outros assuntos aqui no Balanço Geral. Valeu. A gente agora tem que tomar cuidado. Tá avisado para você? Tá avisado? Para mim tá. Claro. Covid está batendo na sua porta. Resta saber das autoridades que temos aqui.